Alô, buanas, como é que estão vocês? Damas e cavalheiros da corte, meus nobres fidalgos, tudo tranquilo? Se vocês estão assistindo, pelo menos sobreviveram ao ano novo, que é um bom começo. Hoje eu quero trazer um personagem, falar para vocês, de um sujeito que hoje é praticamente esquecido. Um personagem ficcional que as novas gerações não devem ter ideia do nome dele. Para o pessoal mais das antigas, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, meu pai me falava às vezes das histórias do Jim das Selvas, o Jungle Jim. Olha que nome criativo, Jungle Jim. Esse personagem ele foi criado em 1934 como uma resposta ao Tarzan, que era mais selvagem. E o Jungle Jim, o Jim das Selvas, que tem uma fotinha dele, interpretado pelo Johnny Weissmuller, tá, que é o prato principal da noite, tá, da nossa manhã. Esse sujeito aqui, o personagem, era uma resposta mais madura, mais civilizada, digamos, ao Tarzan. Tá? Ele atuava no sul da Ásia, o que era um diferencial já, porque o Tarzan, a gente sabe que é da África, foi criado por gorilas da África, né? Outros personagens também. Aí varia, o fantasma não diz exatamente onde é que ele atuava, eu acho que fica em dúvida. Chegaremos ao fantasma, mas numa próxima oportunidade. Tá? Hoje a gente vai falar do Jim das Selvas. Foi criado nas histórias das tirinhas de jornal. Tá? Ele era escrito no começo por um sujeito chamado Don Moore, que eu não faço ideia de quem seja, mas era desenhado pelo Alex Raymond. Esse sim é uma lenda. Gente, o nível de detalhamento que esse cara colocava, a perspectiva, a anatomia impecável. Tá? Até hoje, poucas vezes esse cara foi igualado e eu acho que ninguém foi melhor do que ele, assim, arrisco dizer. Tá? O cara é realmente um mestre. E o Jim das Selvas teve a sorte de, no início, ser desenhado pelo Alex Raymond. Depois, tá? Não muito tempo depois, virou história em quadrinhos. O personagem foi um sucesso. E aí foi editado de 53 a 59, 20 edições, pela Dell, que era a mesma editora que publicava os quadrinhos da Disney, durante muitos anos. Em 1935, o personagem ganhou um seriado de rádio. Então ele foi expandindo para outras mídias, que é onde ele ficou mais conhecido. E esse seriado de rádio, eu fui atrás para tentar ouvir alguns episódios, e tem no Spotify. Tem em inglês, claro, mas um inglês bem rudimentar, assim, bem facinho. Assim. E interessante, tá? Demora para engatar, porque a gente não está acostumado com radionovela, né? Uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado, os personagens dramatizando no áudio. Tem uma cena que é maravilhosa, tá? Que aí tu te dá conta que assim, ó, o programa não pode ficar em silêncio, porque se tiver silêncio não tem programa de rádio. E o personagem lá, o Colo, que é o ajudante imagina, né? O ajudante exótico, digamos, né? do Jim das Selvas. Coitado, o Colo fala que nem índio de filme de Bang Bang. Assim, sim, eu saber, Colo sabe, tal. Tudo errado, completamente errado. Tá? O Colo, ele é nocauteado. Então, o cara tá desacordado. Mas tem uma mulher junto que tá cuidando dele. E ela diz, Colo, eu sei que você pode me ouvir. Eu não consigo parar de falar de tão nervosa que eu tô. E fica enrolando até o Colo acordar, porque senão não tem seriado. Tá? Olha, foram mais de 200 episódios. São curtinhos, 20 minutos, assim. Então, depois se acostuma com a forma, assim, né? Com a linguagem. É divertido. Eu assisti alguns, assim. Ouvi alguns. Aí, gente, o Tarzan se aposenta. Eis que o Tarzan se aposenta. Quem era o Tarzan? O Tarzan era um campeão olímpico. Tá? Um sujeito que, em 1924, 1928, 2 Olimpíadas consecutivas, ele colecionou 5 moedas. Moedas seriam tipo patinhas. Colecionou 5 medalhas de ouro, tá? Na natação. O Johnny Weissmuller é considerado um dos maiores nadadores de todos os tempos. Bateu 67 recordes na época dele. Virou o Tarzan. E quando ele já estava... o Tarzan seminu, né? Usa só a tanguinha. Aí quando o físico dele já não estava mais tão, né, em shape, assim, para ele ser o Tarzan, aí deram o papel do Jim das Selvas para ele. Tá? Que ele fez durante 16 filmes, interpretou esse papel,
E depois mais uma série de TV. Mais uma temporada de uma série. Até um momento que não estava dando mais, que aí já estava meio constrangedor, assim, sabe? Porque ele tinha, apesar desse filme aqui, ele tem 50 anos. Tá? O filme de 1954, que eu vou falar para vocês logo mais. Estava com 50 anos, mas era aquilo que se chamava antigamente de espadaúdo. Né? Que eram os caras fortes de antigamente, que era assim, uns peitos de pombo, assim. Cara, e o Johnny Weissmuller, ele tinha um ombro para cima. Sabe? Não é nem reto, é um ombrão para cima, assim, parecia um morcego, cara. Sabe? Tiozão, assim, todo porrada. E nesse filme aí, claro, ele é o cara campeão de natação. Então, no filme do Tarzan, pelo menos 2 cenas ele tinha que ter que ele se jogava na árvore, na água, jogava de uma árvore na água e saía nadando. E nesse filme, o filme se chama O Homem Crocodilo. Tá? Tem crocodilos, tem água, tem gente sendo salva por ele que vem correndo, dá uma ponta, né, dá um peixinho e sai nadando com 50 anos. E dá pra ver que é ele mesmo. Tá, tem umas cenas assim de luta também, que ele tá na porrada com o cara, ele cai do barco e vai, o cara tava legal, assim, pra idade dele, tá? Muito melhor do que eu pra minha idade, pra começar. Esse filmezinho, então, que eu assisti, né, consegui um DVD dele, se chama O Homem Crocodilo, tá? Só que no original é Cannibal Attack. Não tem absolutamente nada a ver com a história, não tem canibal na história. A história é sobre uns sujeitos, né, uns contrabandistas que se vestem, se fantasiam de crocodilos para contrabandear ou para roubar uma mina de cobalto. Olha só, para que serve cobalto? Eu não sei. Mas tem uma cena, aí começa o trash, né, começa o lado filme B. É um filmezinho curtinho, de matiné, assim, dos anos 50. Então, não se preocupa em ser um clássico. Tá? É um filmezinho B mesmo, preto e branco, a imagem horrorosa. Tá? O que serve também para mascarar alguns efeitos, assim, que se fosse mais nítido, seria muito constrangedor. O filme foi gravado no Jardim Botânico de Los Angeles, que é um pouquinho longe da África, como a gente sabe, e foi feito daquele jeito bem caseiro. O sujeito está no meio do matinho, eles devem ter pego um lugar lá que tem uma lagoa, assim, sabe? Um oásisinho, troço, de todos os ângulos possíveis. Dá para parecer que o troço é uma selva de verdade, um lugar maior. E assim, o sujeito tá lá, aí o sujeito ouve um barulho, tá. Aí ele olha e fica apavorado, close dele apavorado. Aí corta pra uma cena nada a ver, de um leopardo no meio, sei lá da onde. Aí corta pro cara de novo, apavorado. Aí o Leonardo, botei o nome do leopardo agora. Aí o Leonardo vem na direção dele. Aí o cara apavorado e o Leonardo. E aí o cara se engalfinha com bicho de pelúcia e sai rolando com bicho de borracha, de pelúcia e tal. E aí pra trás um tronco, pra não aparecer, é claro. Aí ele tira uma faca, uns barulhos. Aí levanta, arfando e tal. Matou o leopardo chamado Leonardo. É nessa base, assim, tá? O Johnny Weissmuller é um péssimo ator, coitado. O personagem dele não tem personalidade nenhuma também, não tem muito material que trabalhar, ele só joga as frases, assim. É o herói de antigamente, né, que não tinha personalidade nenhuma, tá? Mas ele tem as ceninhas dele pulando, nadando, que compensa. Tem um macaco chato pra caramba, o tal do Kimba. O macaco fica rindo, dando pirueta, tá? É o alívio cômico do filme, mas é chato, que é demais. Mas é um macaco muito bem treinado, há que se reconhecer, tá? E eu acho que dá pra dizer que é melhor ator do que o Johnny Weissmuller, tá? O Kimba. Tem os nativos, que não tem nem nome, coitados, estão apenas fazendo figuração. Tem morto respirando, que é maravilhoso também. Tem uma cena que o cara toma um tiro. Sabe aquele tirinho de longe, o cara bota a mão na barriga, dá rodopia e cai? Cai. Aí eles ficam em volta dele, dizendo, ele está morto, não sei o quê. E a barriga do cara mexendo. Mas não é mexendo pouco, tá, gente? Sendo que deixaram muito claro que o cara estava morto, falecido. Não é chato, por incrível que pareça. É curtinho, né, 1h10. Não fica chato, tem bastante ação. A última cena é de uma grossa pancadaria. Tiro, pancadaria, perseguição, parece filme dos Trapalhões, assim, só falta cadeira de isopor quebrando na cabeça de alguém. A última cena... tá, claro, aí soluciona todo o problema. Eu nem sei o que ele fez de tão especial na história.
Mas os caras dizem, ó, Gin da Selva, se não fosse por você, não teríamos conseguido. Ele diz, não, não precisa agradecer, fiz apenas a minha obrigação, cidadão. É o herói clássico, né? A última cena é o macaco sentando porrete no jacaré de borracha e dando risada. E aí todo mundo para com as mãos no ombro e começa, que nem o filme do He-Man, sabe? Fim do episódio do He-Man, igualzinho. Os caras que se fantasiam de crocodilos, tá? Eles... É uma roupa horrorosa. Sabe, é uma capa com uns bracinhos, tipo assim, não sei quem que ficou com medo daquilo, quem que acreditou em algum momento que aquilo era um crocodilo, porque a ideia deles é ficar disfarçado, né, convencer. Se eu fosse um guri dos anos 50, esperando a matiné de domingo para ir trocar gibi com meus amigos na frente do cinema e depois assistir uma aventura, cara, eu ia ser apaixonado por isso aqui. Tá? Vamos reconhecer. Tá? Era o que se tinha. E para o que se dispunha, era muito legal, na realidade. É divertido. O filme é divertido. Tá? Às vezes, sem querer ser divertido. Às vezes está se levando a sério. E a gente... Tá? Vocês acham ele no YouTube, com uma imagem péssima, que ajuda até a mascarar os bichos de borracha de isopor aí, e de pelúcia que eles lutam. Antes de ir pro bazar, eu queria dizer que eu acho que o meu microfone também deu uma de filme B, deu umas vazadas aqui embaixo, tá? Então eu não vou cortar. É a primeira vez que eu estou usando para melhorar o som, tá? Uma experiência que eu estou fazendo. Tá? Então se apareceu aqui, se apareceu o microfone, é porque eu sou de um filme do Gin das Selvas também, tá? Hoje eu queria trazer para vocês um bazar um pouquinho diferente. Tá? Sem fazer proselitismo, nem manifesto, nem nada. Mas tem uma instituição que eu descobri faz alguns meses, que eu estou dando minha humilde contribuição financeira mensalmente, que se chama National Park Rescue. São pessoas, assim, é uma instituição, é uma ONG, tá? Não deixa de ser, que atua diretamente na conservação de grandes animais da África, que estão sendo muito ameaçados. Com caça, acredite se quiser, caça clandestina em 2023. Gente, e esses caras, eles têm que ficar quase numa operação de guerra em volta dos animais, porque envolve a caça dos rinocerontes, principalmente, por motivos absurdos, que eu nem vou entrar no mérito aqui. Nos últimos 100 anos, mataram já 94% da população dos rinocerontes, então isso é muito assustador, tá? Para quem gosta de bicho, como eu. Tá? E se a gente se não for feito alguma coisa, tá? Não estou dizendo assim, vamos salvar o mundo. Mas assim, fato é, se não for feito alguma coisa, eles vão se extinguir enquanto a gente está vivo ainda. Isso é bem assustador. Então tem essa organização aí, desses caras que atuam diretamente com a população local, isso eu achei legal. Tá? Eles recrutam pessoas do lugar, treinam, para cuidar desses animais e patrulhar, tal. Esses caras, eles enfrentam gente fortemente armada, organizações internacionais, é quase coisa de filme mesmo, mas é horrível. E fora os bichos, que também não são exatamente bichinhos de estimação. Tá, então eu vou botar o link ali nos comentários, se alguém se interessar, conhecer um pouquinho mais. Eu conheci pelo testemunho de 3 pessoas que eu admiro muito. Tá, olha só, Sir Roger Moore, James Bond, né? Aquele queridão, o James Bond querido, né? O Michael Palin, do Monty Python, tá? Que é outro cara que eu acho muito gente boa, e o Michael Caine, Sir Michael Caine. Tá, então a organização tem pedigree. Tá? Eu acho que tem credibilidade, senão eu não estaria falando aqui. Tá? Gente, por hoje era isso. Desculpe o trocadilho, mas hoje eu apenas quis trazer para vocês uma dose de gin. Até logo mais, buenas!